Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, Pai, pela vida, pela salvação, pela Tua bondade. Suplicamos pela Tua igreja, abençoe e guarda, ó Deus, os cristãos sempre conosco. Toma em Tuas santas mãos cada vida. Deus misericordioso e bondoso, nos dá, Senhor, a graça para continuar, nos ensina a andar contigo na Tua presença, nos dá prazer na Tua lei, Senhor. Abençoa a Tua igreja na cidade, no sítio, manifesta o Teu poder na vida dos Teus servos nesta geração. Deus fiel e maravilhoso, continua operando na vida do Teu povo. Santo de Israel, Deus bendito, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós vamos tratar, meus amados irmãos, de um tema maravilhoso hoje. O tema de hoje, o apóstolo Paulo e o triunfo. É uma coisa especial quando você se propõe a trabalhar para o Senhor, coloca de fato as necessidades da igreja em primeiro lugar, coloca-se como um servo na dependência do seu Senhor, é maravilha. E o apóstolo Paulo fez isto, muito embora nesse mesmo texto que vamos ler, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 17, nós vamos ver que ele precisava de cooperação, não negociou a dependência, não tinha jamais como ficar independente. Era a dependência de Deus e cooperação do homem. Então vamos ler e vamos aprender juntos, segundo aos Coríntios 2:12. É uma palavra para o nosso coração. Você é feliz? Você busca esta felicidade de ouvir a voz de Deus, de aprender? Então, maravilha. Segundo aos Coríntios 2:12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma grande porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para com Deus somos o bom cheiro de Cristo, para os que se salvam e para os que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus conhece toda a verdade, a sua palavra verdadeira, a nossa compreensão desta palavra, e nada confunde.
o que é verdadeiro no Senhor para o ser humano diz respeito à necessidade de todos. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pela tua mão poderosa, Senhor. Oh, Deus, estendida sobre nós. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada vida. Ajuda os meus irmãos. Opera maravilhas, meu Senhor. Tu és o mesmo Deus que faz maravilhas ontem, hoje e eternamente. Pai bendito, Senhor da glória, ouve, ó Deus, as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, o nosso sentimento é um sentimento de desejo, desejo de ouvir, desejo de aprender e desejo de transmitir a palavra de Deus que fornece, que transmite esta segurança. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, apóstolo da igreja dos gentios, ele foi para Troade, uma cidade extraordinária, um lugar extraordinário, muita cultura, e se abriu uma porta para a evangelização ali. Ele não dá detalhes como foi que esta porta se abriu. Mas ele foi, e quando chegou em Troade, ele não ia fazer turismo. Ele ia pregar o Evangelho de Cristo. Ele diz, ora, quando cheguei a Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não fiquei tranquilo, não descansei, porque não encontrei ali o irmão Tito. Nós temos aqui lições preciosas, pelo menos desde o começo. A igreja foi tratada muito bem pelos ministros, pelos pastores de Deus, pelos servos de Deus. A igreja era tratada bem por estes homens e ela, a própria igreja, retribuía-lhes o serviço, o cuidado, a atenção, e isto se tornava notório na vida deles, principalmente na igreja gentílica, confiada a Paulo. O começo da história, ele fala sobre aquela determinação que ele, Paulo, com sua equipe, evangelizasse o mundo gentil, e Pedro e os demais evangelizasse, levasse a palavra e fizesse a obra no chamado mundo cristão. Naquele mundo que começava em Roma. Porque Roma era quem tinha as cartas sobre Jerusalém. Jerusalém não tinha autonomia, muito grande autonomia. Então, estes homens tinha responsabilidade de evangelizar. Paulo, responsabilizado para evangelizar os gentios, Pedro e os demais responsabilizados para transmitir aos judeus. Então, aqui é a sua palavra, uma espécie de demonstração do que era a igreja na sua pureza. Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, para atender a necessidade, para aproveitar a oportunidade de uma porta que se abriu para a evangelização, não tive descanso em meu espírito. Não teve aquela história de folga. Não, no próximo ano eu começo, agora vai ser... Não,
não tinha ilusão. Era um trabalho acontecendo na igreja simultaneamente. No versículo 14, diz que graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Significa que ele encontrou o irmão Tito, ele levou o Tito para a Troade, para a evangelização. Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, não encontrei, não tive descanso. Fiquei ali trabalhando incansavelmente. Mas tinha mais pessoas sentindo a necessidade de dar as mãos e fazer a obra de Deus. O versículo 14 diz que Deus faz triunfar, significa que foi uma vitória. Aqui o versículo 13 diz que porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Isso ele está descrevendo. Quando chegou em Troade, não encontrou apoio, não tinha, o Tito não estava lá. Então eles começam a levar a palavra e utilizando os servos de Deus. Portanto, existe a obra missionária, existe o trabalho da igreja, e existem os discípulos do Senhor que não tem como dissociar o trabalho deles da verdadeira igreja. O que faz diferente vai ser reprovado no dia final. Mas, infelizmente, nos dias de hoje são muitos, mas também, felizmente, existem os que são verdadeiros colaboradores, que estão totalmente envolvidos na evangelização, na instrução, na formação, para que as pessoas tenham vida em Cristo, vida abundante. No versículo 15, diz que porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Ele fala no versículo 14 que Deus deu vitória e fez com que pudessem triunfar como uma verdadeira fragrância do conhecimento de Deus, do conhecimento de Jesus. Toda a grandeza do Evangelho se encerra na palavra. A palavra de Deus está sempre clara, mostrando o caminho, mostrando a saída. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós nos que se salvam e nos que se perdem. Um texto aparentemente difícil. Como é que eu sou uma bênção para quem se salva e uma bênção para quem se perde? Ou seja, como é que o meu trabalho tão diferenciado se aplica aos vivos e aos que estão prestes a serem chamados? Porque Deus conhece os corações, Ele faz isto acontecer e todos os servos de Deus se sentem como parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Neste versículo 14, Paulo diz: mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ter conhecimento de Deus é algo grandioso.
conhecer o Senhor, ignorar as coisas do mundo, ignorar as ofertas do mundo. Se posicionar de uma forma clara na presença do Senhor. No versículo 16, Paulo diz: para estes, para os que se perdem, nós somos o cheiro de morte para a morte. Já estão perdidos, já rejeitaram a palavra, já rejeitam literalmente o conselho de Deus. Eles liberam, rejeitam, eles não querem ouvir, eles não admitem necessidade de mudar. Para estes, cheiro de morte para a morte. Rejeitaram a palavra, rejeitaram o conselho divino, não querem. Uma das epístolas, Paulo fala que quebraram as amarras, sacudiram o jugo, não querem compromisso com Deus. Nós vivemos, infelizmente, esta proximidade deste tempo. É uma tragédia o que está acontecendo entre as nações. Não é só a organização do terceiro mundo desorganizada, como o Brasil, por exemplo. É no mundo inteiro, primeiro mundo. Todas as nações da Europa estão passando por isso, ou estão praticamente sob júdice. Existe como uma organização, mas não tem mais a autoridade, não tem mais o poder, não tem mais a graça. Não tem graça. E o resultado é que questionam tudo e reprovam tudo. Não aceitam a palavra da liberdade. Não aceitam o conselho de Deus para a sua própria liberdade. Neste versículo 17 fala dos dois grupos. Para estes, aqueles que se perdem, somos o cheiro de morte. Cheiro de morte. Por quê? Levamos a palavra da vida e eles não quiseram. Levamos a palavra da reconciliação, não quiseram. Propomos a reconciliação com Deus, não aceitaram. Então, é uma destinação inconfundível. Não haverá cobrança pelo fato de pregarmos. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, os que estão longe, para os demais, cheiro de vida para a vida eterna. No último versículo diz, porque não somos como muitos falsificadores da palavra. Como tem falsificador da palavra? Como tem? Só história de anjo, história de carochinha, só história mal contada, nada com a firmeza do testemunho bíblico, nada com a firmeza do testemunho do Senhor, falando, expressando, dando aval. Porque Deus, meus amados irmãos, Deus é o melhor de todos os avalistas. Deus dá aval à obra que você faz. Quando nós lemos as epístolas do Senhor Jesus para a igreja, no Apocalipse, as 7 igrejas, ali cada igreja daquela representa muito bem uma parte daquilo que nós conhecemos. E eles têm
recebido de Cristo aquela instrução. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em tal parte, ao anjo da igreja. O anjo da igreja, que são os ministros de Deus, responsáveis pela mensagem, pela palavra. Aqui nós aprendemos sobre esta grandeza de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como se fala de Deus, na presença de Deus. Eu acho maravilhoso esta interação da Escritura, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falando, trazendo a mensagem para o coração humano e segurando como uma verdadeira fonte de graça para divulgar entre os que se perdem e os que se salvam. Os que se salvam recebem com gratidão. Os que se perdem, apesar de perdidos, ainda recebem com gratidão. Portanto, não é razoável, não é prudente rejeitar a palavra de Deus nos dias de hoje e, sob qualquer pretexto, rejeitar o conselho. Então, meus amados irmãos, uma palavra para o nosso coração, uma palavra do Senhor. Quando cheguei a Troade, me agitei espiritualmente, porque eu via que tinha muito serviço nesta porta que o Senhor abriu e não teria os cooperadores, portanto, penalizando aquele que iria fazer a obra, não tendo cooperadores. Aí veio a iniciativa, o apóstolo tem iniciativa de buscar Tito para fazer a obra de Deus, e foi feita. É algo maravilhoso. Que Deus possa abençoar e guardar os nossos amados irmãos, que cada um receba das sãs palavras do nosso Deus o conselho para hoje e sempre. Vamos suplicar a bênção do nosso Deus. O Senhor continua operando, o Senhor continua manifestando o seu grande poder cada dia. Então oremos ao nosso Deus. Bendito Senhor, Pai Santo, Senhor da glória que está nos céus, ó Deus Todo-Poderoso, abençoa a tua igreja, guarda os teus servos, guarda, Senhor, os teus filhos, repreende todo mal, dá graça aos teus servos, guardando os corações. Ajuda, Senhor, a cada um. Dá, meu Pai, a tua bênção. Ó Senhor, faça o teu povo triunfar. Faça, Senhor, sentirem, ó Deus, a palavra gloriosa. Ajuda no mais altos céus. Contempla do alto da tua glória e vê, Senhor, a nossa necessidade, a nossa atitude. Ó Deus, nos dá graça. Nos ensina, Senhor, a andar do teu caminho, a proferir a tua palavra gloriosa. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador
repouse sobre vós. Amém.